Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está assistindo esse vídeo, você participou da minha palestra online. Eu decidi gravar uma versão dessa palestra 100% online, porque eu quero te trazer pontos muito importantes que eu senti que deveria reafirmar no dia que nós fizemos o nosso evento. O evento foi muito dinâmico, muito producente, porém algumas coisas ficaram de fora. E eu senti que trazer para você esse conteúdo aqui vai acrescentar muito os seus estudos, fazendo você rever algumas reflexões que nós já tivemos, mas também podemos trazer um pouquinho o porquê eu formatei essa palestra dessa forma, porque eu pensei nesses tópicos. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa palestra deve ter por volta de 1 hora de duração, porém, a ideia aqui é te entregar um conteúdo bem bacana, então pode ser que passe um pouquinho, mas de qualquer forma eu tenho certeza que ao terminar de assistir esse vídeo, você realmente vai ter desenvolvido boas reflexões. Então, seja muito bem-vindo. Eu vou começar falando com você um pouquinho porque eu pensei nesse tema autoconsciência na prática. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só um instantinho. Pronto, vamos lá. Então, bom, por que eu pensei nesse tema, autoconsciência na prática? Primeiro porque, assim, a gente vem falando muito sobre autoconsciência, principalmente você que já me acompanha lá no Instagram, no canal do Livecast, e de repente a gente fala tanto sobre esse tema, mas como começar a desenvolver esse tema verdadeiramente nas nossas vidas, no dia a dia? É porque refletir sobre todas as questões é muito bacana, é muito interessante. Porém, muitas vezes fica uma questão, como é que eu faço uma aplicação prática? Então, eu procurei trazer, no formato dessa palestra, alguns pontos muito importantes para que a gente comece a pensar sobre o que é autoconsciência. Mas, mais do que pensar, talvez até o final dessa palestra, você poder verdadeiramente sentir essa questão da consciência, da expansão da consciência. Porque, de uma certa forma, a gente fala de expansão de consciência, parece que é uma coisa transcendental. Não que não seja, mas vamos pensar que existem muitos níveis de expansão. Tá? Conforme você vai expandindo, você vai alcançando níveis que te trazem estados de contemplação mais profundos, estados de reconhecimento de si mesmo de uma forma mais profunda. Porém, sempre que você toma uma decisão melhor, sempre que você traz algo diferente para a sua vida, sempre que você se sente mais lento, acredite, houve uma expansão da consciência. A questão aqui é começar a compreender de forma simples e mais objetiva um pouquinho de como funciona a nossa mente e como, através desse conhecimento, nós podemos agora direcionar ações mais estratégicas e conscientes para gerar esses momentos cada vez com mais frequência na nossa vida. Então, seja muito bem-vindo. A gente começa falando do ponto do agora, deste momento. Eu trago essa pergunta para você. Onde você está agora? Aí você fala, Alex, eu estou aqui te assistindo. Tá, mas quanto de você está aqui comigo? Porque falar desse tema, perguntar onde você está agora, nos remete a pensar em algo muito, muito forte. O poder do estado de presença. Eu compartilho tranquilamente com você em grande parte das lives que eu tenho feito no podcast do Instagram. Grande parte dos convidados trouxeram de forma muito natural e espontânea, em algum momento, a questão do poder do estado de presença. O poder do estado de presença ele exige que nós tenhamos um estado de concentração pleno, um estado de vivência, um estado meditativo. Mas não necessariamente um estado meditativo de você estar ali parado, zen, meditando. Não é bem isso. O estado meditativo ele pode ser alcançado de várias formas, né? Não necessariamente sentado ali no momento. Todas as vezes que você está conectado com uma ação, todas as vezes que você está fazendo algo, você está movimentando aquilo, você está com a sua conexão no exato momento, você está no estado meditativo. Você sabe que isso acontece porque quando você entra nesse estado, você perde a noção do tempo do relógio. De repente, você estava ali fazendo alguma coisa e passaram horas e você nem percebeu. Esse estado é o estado de presença. É um estado quando você não necessariamente pensa sobre o que está acontecendo, mas você vivencia, você se transforma nesse acontecimento. Então, olha que interessante, porque quando a gente para pensar sobre isso, o estado de presença é quando você verdadeiramente se conecta com o momento. É exatamente o ponto que, se você estiver aqui conectado com esse momento, você verdadeiramente vai absorver muito mais profundamente as informações que eu estou te passando. Porque, embora estejamos aqui por um vídeo,
mas a energia que eu estou emanando para você aqui, ela transcende as minhas palavras. A energia da intenção de te auxiliar com esse processo de autoconsciência, de autodescoberta, a intenção de toda essa energia de entrega, isso é muito poderoso, mas você só consegue absorver essa intensidade dos momentos quando você realmente está entregue ao momento. Ou seja, se você sabe o porquê você está assistindo essa palestra, provavelmente você se motiva com cada informação a continuar seguindo. Isso conecta a sua atenção e te traz um estado, de certa forma, até mesmo alterado de consciência. Você tem uma conexão aqui muito mais forte, é como se você sentisse mais o que eu estou te falando do que necessariamente entendesse. Né? A gente ficou muito preso às ideias da lógica e da razão. Então, muitas vezes, tudo aquilo que a gente não consegue mensurar racionalmente, a gente acha que não aprendeu. Quando, na verdade, esse não é um mundo de pensamentos, e sim de sentimentos, de emoções, de frequências. Quando tem uma emoção, eu te transmito essa emoção. E quando você recebe essa emoção, a própria influência dessa emoção eleva o seu campo de pensamento. E aqui tem uma troca muito poderosa. Imagine só o que você criaria na sua vida se você trouxesse o estado de presença para cada momento. E volto a dizer, para que você gere um estado de presença, você tem que sentir claramente que você tem um porquê estar nesse momento. Porque como eu consigo viver nesse momento, se eu estiver acreditando que o momento melhor vai ser quando chegar a sexta-feira, o momento melhor vai ser quando chegar o pagamento, o momento melhor vai ser quando chegar as férias, o momento melhor vai ser quando eu ganhar mais, quando eu encontrar alguém. E aqui eu condiciono a minha mente a estar sempre buscando um próximo momento. Só que você tem que tomar muito cuidado para que você não fique refém dessa busca. Porque você deve se lembrar de uma coisa muito importante. Quando você alcançar aquilo que você queria, vai aparecer uma outra busca. Ah, você quer ter alguém para estar com você. Você conseguiu. Agora você quer casar com essa pessoa. Agora você quer ter filhos com essa pessoa. Agora você quer viajar com essa pessoa. Então, ou seja, os motivos e as metas, eles não vão parar. Então, você não pode condicionar o seu estado de presença unicamente quando você estiver ali cumprindo e realizando uma meta. Você deve condicionar o seu estado de presença a olhar como você verdadeiramente, quando sabe o porquê você está aqui, isso fica muito mais prazeroso. Você já ouviu, eu tenho certeza, a frase que diz que a felicidade está na jornada e não no destino. O prazer em servir, o prazer em crescer, o prazer em atuar, o prazer em fazer uma versão de você cada vez mais poderosa no sentido de manifestar resultados para a sua vida. Isso faz você começar a condicionar sua mente a sair da ansiedade, a vir para o momento presente. E aqui que a gente entra num ponto muito interessante. Olha só, quando você começa a conhecer informações sobre você mesmo, sobre como você funciona e fazer uma correlação dessas informações com a percepção de realidade, fica um pouco mais fácil de você compreender o porquê que algumas coisas podem não estar dando certo na sua vida ou porque você está num estado, de repente, que você não está conseguindo se conectar com aquilo que você sabe que verdadeiramente é bom para você. Então, olha esse slide, que simples esse slide, mas como ele traz para a gente uma informação poderosa. O futuro é uma imaginação. Quando eu fico com a minha mente muito no futuro, eu chamo isso de ansiedade. Eu fico projetando as coisas, os acontecimentos. O passado são as lembranças. E muitas vezes nessas lembranças nós carregamos culpas, nós carregamos frustrações, nós carregamos mágoas, nós carregamos muitos sentimentos. E esses sentimentos todos que geram essa culpa, eles geram também umas preocupações. Porque se eu me sinto culpado, eu não me sinto merecedor. E aí, quando eu penso no meu futuro sem me sentir merecedor, eu me preocupo mais ainda, porque eu vejo uma catástrofe. Eu vejo que eu gostaria de ir para o ar, mas pelas culpas que eu carrego, por todos os sentimentos do passado, pelos arrependimentos, eu acabo vendo um resultado que eu não quero. E agora eu entrei num fluxo de futuro e passado. Eu fico ansioso, e aí quando eu fico ansioso, fico preocupado, eu me culpo, quando eu me culpo, eu fico preocupado, e volto a ficar ansioso, e agora eu fico acreditando que o melhor momento é sempre o próximo momento, nunca o momento presente. Mas como é bom saber que o que é real na sua vida é o que está acontecendo agora, nesse momento. E aí eu aproveito para te fazer essa pergunta. O que está acontecendo nesse exato momento na sua vida? Agora, bem agora. Você está bem com o seu corpo agora? Você está bem com a sua mente? Você tem uma casa para voltar? Você tem recursos? Seu corpo está funcionando bem? Sua inteligência está funcionando bem? Existem pessoas que você ama? Existem motivos para que você verdadeiramente acredite nos seus sonhos? Quando você olha para esse momento presente, você consegue ver conquistas?
Você consegue ver muitas coisas que você batalhou para ter até esse momento presente. Então, esse é um exame de consciência que nos exige realmente intenção de começar a fazer mudanças na nossa vida. Porque a partir do momento em que você começa a observar que o que existe de verdade na sua vida é o momento presente, e você vai se libertando das suas culpas e frustrações, aqui entra o processo de autoconhecimento, então, você começa naturalmente a se preocupar menos com o futuro e começar a criar o futuro. Porque a preocupação, ela surge do medo, e o medo cria uma cena. Sua mente, ela não funciona com pensamentos e palavras, sua mente funciona com imagens. Então, a partir do momento em que você tem um sentimento de medo, você já cria uma imagem daquilo que você não quer. E é isso que te faz um loop. Mas quando você consegue identificar esse processo e falar, pera um pouco, talvez nesse momento eu não esteja onde eu quero estar na minha vida ainda. Mas nesse momento, eu tenho tudo que eu preciso para chegar lá. A questão é, eu ando querendo mais recursos, mais coisas, mais momentos, mas aqueles momentos que eu já tenho, aqueles recursos que eu já tenho, aquelas coisas que eu já tenho, eu estou sabendo aproveitá-las? Eu estou conseguindo realmente usufruir o melhor delas para que eu possa expandi-las? Então, para pensar que quando você se conecta com o momento presente, você perde a noção do tempo do relógio. E agora você entendeu de uma outra forma o que é viver o momento. É se libertar das ansiedades e das preocupações. É fazer algo porque você gosta de fazer e não apenas porque você tem que fazer. E aquilo que você tem que fazer, busca um propósito para fazer aquilo. Para que você não seja um ser automático, para que você não faça as coisas por fazer, para que tudo aquilo que venha para sua mão vire ouro porque você está conectado com aquela ação, você entende o sentido e o propósito da sua escolha de estar ali fazendo o que você está fazendo. Você reforça internamente o porquê que você ainda está aqui assistindo esse vídeo. E é exatamente isso que te traz o poder de se conectar cada vez mais com as informações e fazer um download muito mais rápido. E esse momento ele passa a ter uma intensidade para você. É por isso que ele é um potencial direcionador de mudança. Porque a partir dessa emoção que você capta estando nesse momento, isso te empodera demais. Então, quando a gente fala dos estados alterados de consciência, vale lembrar que o nosso cérebro ele funciona em frequências. Isso é muito interessante, por quê? Porque quando a gente começa a entender essas frequências, isso traz uma reflexão até mais profunda sobre a questão de que você não pode viver numa situação de prosperidade se a sua frequência cerebral for de escassez. Nós, quando queremos fazer mudanças na nossa vida, a primeira coisa que muitas vezes a gente olha é para fora, como que eu mudo aquilo, como que eu mudo isso. Só que, para observar que nesse sentido, tudo começa na sua frequência mental. Ou você nunca se questionou porque naquele dia que você acordou bem pra caramba, que você estava energizado, energizada, você teve ideias maravilhosas. E nos dias que você não acorda tão bem, você não consegue saber como você resolve os problemas talvez mais simples. Parece que isso é o fim do mundo. Então tem a ver com a sua frequência. Frequência de solução vê solução, frequência de problema vê problema. E aqui eu já te deixo um alerta. Cuidado com a auto-vitimização. Cuidado quando você começa a ficar reclamando muito dos problemas que você tem, achando que você é inferior ou que você foi injustiçado. Tire esses sentimentos da sua vida. Porque se você não tirar esses sentimentos da sua vida, eles vão baixar a sua frequência e você vai ter cada vez mais conflito. Então, aqui tem uma amostra simples das frequências cerebrais que o nosso cérebro funciona. Né? Eu não vou me aprofundar nesse estudo, mas eu quero focar para você essas duas primeiras frequências, a frequência beta e a frequência alfa. Percebam que quanto a frequência é maior, o nosso cérebro está em mais movimento. Quanto mais movimento seu cérebro está, menos ele funciona em potencial. Para o nosso cérebro, a questão é a seguinte, quanto mais calma a tua mente, mais ele usa o potencial. Então, o que a gente chama desse estado beta, de 14 a 21 ciclos? A gente chama esse estado beta de estado de vigília. É o estado onde você está aqui prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, você está ali, você está no trabalho, você está ali, está em estado de vigília, você está prestando atenção, você está no trânsito, você está, seu foco está consciente. Ou seja, ó, sua mente está funcionando de modo acelerado, são muitas coisas para captar, muitas informações. Quando de repente você chegar na sua casa, e aí você de repente você para e fala assim, ah, eu vou dar uma relaxada aqui. Aí você fecha seus olhos
Dá uma respirada e eu te convido, faz esse exercício comigo, rapidinho, faz comigo. Fecha os teus olhos aí, senta mais tranquilo. Fecha os teus olhos um pouco, respira fundo, solta, as 3 vezes. Respira fundo, respira fundo, solta. Mais uma vez. E fica de olhos fechados. Respira fundo, percebe que nesse estado mental, você já saiu da vigília. Aqui você já teve uma mudança no seu estado de consciência. Quanto mais você estiver nesse estado de tranquilidade, mais você tem poder de percepção, de aprendizagem, e de perceber realmente o que está acontecendo ao teu redor. De realmente você conseguir perceber quais são os verdadeiros conflitos que muitas vezes impedem você de fazer as mudanças. Porque às vezes você acha que você é uma pessoa procrastinadora, mas no fundo você está com medo. Você está com medo de dar certo aquilo que você está querendo, e você tem que transformar tudo. Então, aí você sabota, diz que é procrastinador. E aí você vai colocando, você vai começando a acreditar que os problemas externos são os reais problemas. E isso te desconecta de você mesmo. Então, quando você faz esse exercício, através da respiração, você se conecta mais com você mesmo, você dá uma oportunidade para a tua mente realmente perceber onde é que está a essência daquilo que está te sabotando, o que está te impedindo de dar o próximo passo. É importante você saber que o seu cérebro é uma máquina extraordinária, mas ela não pode funcionar por ela mesma. Você tem que, minimamente, dar as direções de como você quer que ela funcione, porque senão ela te manipula, vamos dizer assim. Sabe aquela frase? Você usa seu cérebro, é usado por ele. Quando você não entende essas informações, seu cérebro fica sempre em atividade. Então você passa a ser usado por ele, porque você fica literalmente condicionado a fazer as mesmas coisas, e aí você para e se pergunta por que a minha vida não muda. Simples, porque você não está querendo transformar as coisas começando a partir de você, entendendo que se você não mudar a sua mente, nada vai mudar. Você pode ter a melhor oportunidade da sua vida. Se você não estiver pronto para ela, ela vai embora. E talvez você já até saiba do que eu estou falando. Então não adianta só querer as coisas. É preciso realmente ter a consciência de como fazer a mudança, começando a partir de dentro. Todas as vezes que estamos em um estado altamente focado de atenção, nós estamos em um estado alterado de consciência. Nesse estado, que na verdade é um fenômeno natural, podemos absorver ou receber informações de maneiras extremamente profundas, em muitos níveis diferentes. Nesse estado também, nos tornamos capazes de acessar informações, histórias, crenças e sabedorias interiores para instigar e integrar o autodesenvolvimento e as mudanças duradouras e positivas. De uma forma resumida, por que quando você entra nesse estado de consciência você consegue ter uma captação de informação e uma aprendizagem muito melhor? Porque lembra sempre de uma informação muito poderosa. A emoção e a memória, elas caminham de mãos dadas. Nada que te gere emoção vai tirar a memória. Pode ler o seu livro lá que você tem que decorar para uma prova de matemática, ou de história, ou de geografia 50 vezes, mas se aquilo não tiver sentido, não te gerar emoção, você vai ler, você vai terminar de ler e você não vai lembrar de nada. Porque não tem sentido, é como se você estivesse se obrigando. Você não está na experiência, você não está no agora. Uma parte sua está com o livro na mão e outra parte está pensando. Isso é muito chato. Ou seja, existe uma desconexão interna. Então, quando você acha o propósito, fala, não, espera um pouco, mas através dessa aprendizagem que eu vou ter uma nota para tirar uma prova, que eu vou ter um certificado, que eu vou conseguir o que eu quero. Então, isso aqui é só uma parte menor de uma coisa maior. Mas eu tenho o propósito agora. Deixa eu entender esse negócio aqui. E agora você mudou seu estado mental. Eu garanto para você que nesse momento a sua forma de aprendizagem já ficou diferente, porque agora realmente você decidiu entender. E você, quando começa a fazer isso, começa a perceber como que inconscientemente, por preguiça e medo, a gente começa a achar que não é capaz de fazer coisas que a gente tiraria de letra, uma vez que nós nos permitíssemos a fazer. Então começa a refletir como é importante essas percepções. Aqui nós temos algumas leis e sugestões mentais, mas talvez eu fale com você mais para frente sobre isso. Eu trouxe esse slide porque para você que talvez esteja começando esse universo do autoconhecimento,
É importante você saber que, metaforicamente, o nosso cérebro consciente, nossa mente consciente, ela é como se fosse representada só pelo topo desse iceberg. Então, a gente acreditava antigamente que o que nós mais éramos era aquilo que nós sabíamos sobre nós. Mas depois foi se descobrindo que não. A nossa camada mais profunda é a camada do inconsciente, que é a camada emocional. É uma camada que você não tem consciência dela. Você não consegue registrar todas as informações. Só que o que é interessante saber é que é no inconsciente que se manifestam os sentimentos que muitas vezes determinam os nossos comportamentos. Aliás, todas as vezes determinam. Você está aqui assistindo esse vídeo até agora porque tem uma emoção segura aqui. Porque se você não estiver sentindo uma emoção de tédio, uma emoção de aceleração, uma emoção que não estivesse conectada com essa aprendizagem, você já não estaria mais aqui. Então, as suas emoções, elas estão intervindo no teu comportamento todo o tempo. E o que é importante aqui? Você saber que a partir do momento que você entende essa interação, você começa a usar a sua mente para dar sugestões para as suas emoções. Porque se você ficar falando, eu não consigo, eu sou ansioso, eu tenho dificuldade com isso, cada vez que você reafirma isso, sentindo uma emoção, você internaliza isso dentro de você. Então é como se você verdadeiramente você se convencesse de algo que não era verdade, mas passa a ser porque assim você acredita. Da mesma forma que a gente faz isso para o negativo, podemos fazer isso para o positivo. Porque se você fizer uma metáfora entre essas duas mentes, o que é interessante imaginar? Primeiro, todas elas têm os seus poderes. Olha como é interessante. Lembra? O que você tem agora para mudar a sua vida? Tudo isso é seu. Você tem acesso a isso. Então, você tem, através da mente consciente, olha só, a parte que planeja, a parte que é objetiva, a parte que canaliza, ela sai do ponto A e vai para o ponto B, ela tem uma estratégia, ela tem uma lógica, ela tem um caminho, ela tem uma direção. No nosso inconsciente, a gente tem a intuição, sentir, a fluidez. A temporalidade significa quando você entra nesse estado imersivo e você perde a noção do tempo. Aquilo que parecia que levaria um mês para fazer, você faz em 15, 20 minutos, porque você teve o insight, você teve a ideia. Então, ela tem o movimento com a ação, ela é a parte criativa. Então, a priori, como é que você começa a usar esses poderes? Tudo é emoção. Quando você encontra um sentido e um significado para aquilo que você quer na sua vida, você usa a parte emocional para que você canalize isso e sinta isso. Vale, sinto como eu vou me sentir bem quando eu tiver o relacionamento que eu quero, quando eu tiver a saúde que eu quero, quando eu tiver os resultados financeiros que eu quero. Eu começo a entender como isso vai ser bom para mim, vai ser bom para as pessoas que eu amo. E agora, a partir desse sentimento, que é uma atribuição, uma força da parte inconsciente, da parte emocional, você traz isso para o campo cognitivo e dá uma forma. Eu vou fazer isso, eu começando a fazer um curso de autoconhecimento, eu vou fazer isso, indo para academia, eu vou fazer isso, trabalhando na minha rotina, percebe? Então você usa esses dois poderes. E olha como essas informações são importantes, porque a partir disso a gente usa essa metáfora. Vamos pensar que a sua mente inconsciente, a sua parte que sente, ela é um jardim que tudo que você coloca nesse jardim vai dar resultado, tudo. É um jardim assim, ó, jogou a semente, pronto. Esse jardim não tem julgamento. Eu sou um idiota, pum, brotou. Eu sou um idiota. Eu sou o cara mais foda do mundo. Pum, brotou. Eu sou o cara mais foda do mundo. Eu sou belo e bonito. Pum, eu sou belo e bonito. Eu sou feio pra caramba. Pum, eu sou feio pra caramba. Tudo aquilo que você, com a tua mente cognitiva, que nesse caso aqui será o nosso semeador, tudo que você colocar nesse jardim vai frutificar. Aí é assim que funciona a interação da sua mente racional com a sua mente emocional. É por isso que você ouve falar sobre exercícios de autoafirmação. Por quê? Porque a autoafirmação é repetição. Tudo aquilo que você repete, 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 você grava. Então, ou seja, você vai tendo ideias, vai tendo pensamentos, vai tendo intuições, vai tendo sentimentos, e vai plantando, vai plantando. Isso tudo começa a vir. O que que eu quero para minha vida, como eu vou fazer as mudanças, o que que eu entendo que seria a minha melhor versão, o que que me traz a felicidade. Disso, você plantou coisas boas, sementes boas. Pô, nasceram árvores boas, frutos bons. Você plantou negatividade, nasceu negatividade. E, consequentemente, dessas ideias que você plantou na sua mente, vêm as suas escolhas e vêm as suas ações. E, consequentemente, vêm os seus resultados. Então, olha que interessante, porque quando você começa a fazer um exercício de expansão de consciência, mas começa a entender que essa expansão de consciência ela tem um caminho de entendimento,
Você começa a observar que os resultados que você tem na sua vida, eles são um reflexo do seu estado mental. Eles são um reflexo das ideias que você tem sobre você. E aí você pode se perguntar, qual foi a última vez que eu ousei acreditar em algo e me joguei nessa experiência, com entusiasmo, com alegria, com crença? Putz, Alex, faz tempo. Caramba, Alex, eu acho que eu nunca tive isso. Para pensar. Porque é essa energia que traz para você toda uma criatividade, toda uma força, toda uma expansão. Em cada um no seu ramo, cada um vai ser sendo mestre na informática e o cara vai ser talentoso pra caramba, ele vai colocar uma habilidade, ele vai fluir. O outro, ele vai ser, sei lá, um artista. Cada um encontra dentro de si o que realmente vale a pena expandir ou usar. Mas a partir do momento que você começa a elevar a frequência dos seus pensamentos, você começa a perceber como é muito, muito poderoso quando você começa a compreender como eu faço essa interação entre o que eu sou e o que eu quero me tornar. Porque a priori nós não somos nada se nós estamos. Então imagina que interessante, porque nós temos um mundo externo, um mundo onde as coisas acontecem lá fora, mas nós também temos um mundo interno, que é um mundo que codifica esses acontecimentos e transforma eles em sentimentos, em pensamentos, em sensações, em percepções. E quando você começa a observar que o mundo externo é um reflexo do mundo interno, você vai lembrar uma frase de Carl Jung que diz: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então, imagina aqui que a sua mente, muitas vezes, se você é uma pessoa que às vezes tem uma certa dificuldade para fazer um relaxamento, para fazer uma meditação, eu te sugiro fazer o seguinte: dá um print nessa tela aqui e quando você for fazer uma meditação, nos primeiros momentos, talvez nem precise muito, você vai imaginar comigo uma metáfora. Você vai dar uma imagem para a tua mente entender como que ela pode ir para um estado de tranquilidade. Então você vai fechar os teus olhos e vai imaginar que você está na rua, no contexto dos seus amigos, do seu trabalho, de todas as coisas que acontecem ali. Você está envolvido com muita informação, é muita coisa, é e-mail de trabalho, é ligação, é WhatsApp, é a gente conversando, é amigo chamando você para sair. Nossa, tem um monte de coisa que está acontecendo aqui. Só que, beleza, você vivenciou tudo isso aqui, agora você vai mentalmente imaginar que você chegou na sua casa. Só que quando você chegar na sua casa, literalmente agora você vai desconectar de tudo que estava lá fora. E agora você está na sua casa, e na sua casa talvez tenha sua esposa, talvez seu marido, talvez seus pais, talvez seus filhos, tenha todas as pessoas que estão ali com você, e também tem um campo de informação, tem um campo de cuidado, tem um campo de uma série de coisas. E está tudo bem, você vai cuidar e vai fazer, só que agora você vai imaginar comigo que você vai pedir licença para todo mundo e vai entrar no seu quarto. E no seu quarto você fecha os seus olhos, e agora você só permite ter na sua mente aquilo que você está sentindo nesse momento. Porque lá tinha muita informação, desconectou, com a família desconectou e agora ficou o seu eu. Como você está se sentindo verdadeiramente nesse momento? Quando você para aqui um pouquinho e sente você se sente. Como você está se sentindo? Qual é o verdadeiro estado emocional que está predominando nos seus dias? Seja sincero com você. Pare e reflita sobre esse movimento. Porque a partir do momento que você começa a se conhecer, se perceber, você começa a entender que muitas vezes aquilo que você chama de injustiça, de coisas que são azar, não tem nada a ver com isso. Deve simplesmente com a sua criação mais profunda, que você, por aceleração mental, podia não estar percebendo, notando consigo mesmo. Então, a partir desse momento, comece a fazer esse exercício uma, duas vezes por dia. É um exercício muito rápido, a gente fez aqui de forma bem rápida, bem natural. De repente, você está no trabalho, você para, vai no banheiro um pouquinho, fecha os olhos. Trabalho, família, eu. Como é que eu estou me sentindo? Nossa, eu estou angustiado, o que está me preocupando? Ai, caramba, tem uma coisa, eu vou resolver isso aqui. Identificou a preocupação? Vai e resolve. Não posso resolver agora, então deixa para depois. Tenha o discernimento para saber quais são as coisas que você pode resolver e as que você não pode. Então, o mundo interno é o mundo das nossas emoções. E aí, quando a gente fala da expansão de consciência, a gente fala exatamente de você entrar nesse estado mental e começar a partir dessas novas canalizações de emoção, de frequência, de sentimento,
compreender cada vez mais que quando você encontra o cerne daquilo que verdadeiramente está te incomodando e se apropria disso, você começa a fazer mudanças emocionais na sua frequência muito grande. Essas mudanças te trazem uma permissão de fazer coisas que um outro estado emocional você acharia que não poderia fazer. Isso é muito poderoso porque começa a abrir muitas possibilidades na sua vida. Então, se você é uma pessoa, de repente, um exemplo simples, você, de repente, é uma pessoa que estava querendo ser palestrante, mas você tinha medo ainda de se apresentar. E você já estava estudando há muito tempo, mas você estava com medo. De repente, você, sei lá, você tem uma expansão de consciência, você tem um sentimento de confiança e você fala, cara, chega desse medo, agora eu vou fazer. E aí, assim, você se permite começar a ir nas empresas e vender o seu trabalho. E aí, sim, você vai ter sua primeira palestra e assim você vai lá e vai manifestar e vai criar. Isso é expansão de consciência. Eu consegui expandir o meu universo. Eu consegui entregar mais. Isso tem a ver com amor, isso tem a ver com conexão. Porque você não vai expandir só no campo. Quando você expande a sua consciência, você começa a melhorar naturalmente em todos os níveis da sua vida. E não é uma coisa que você tem que ficar pensando. É porque você se torna mais harmonioso com o meio. Então, naturalmente, para que você mantenha essa harmonia, você começa a identificar necessidades que às vezes você não via. Às vezes você estava na correria e você queria, sei lá, desenvolver a tua carreira e você talvez deixou teu marido de lado, ou tua esposa, ou teus filhos. E nesse momento que você expande, você percebe que precisa ter um certo equilíbrio. Isso não quer dizer que você vai resolver todos os problemas. Isso quer dizer que você subiu um nível. Daqui a um pouco tempo, você vai passar por processos e experiências que vão te convidar a subir mais um nível. Mas é importante você compreender isso. Porque se você observar por esse aspecto, quando você começa a observar o mundo externo ao reflexo do mundo interno, então isso quer dizer que quando você cai em situações de medo, quando você cai em situações de ego, quando você cai em situações de raiva, de mágoas, de todos os sentimentos que te machucam, você contrai o seu campo. Se você contrai o seu campo, você começa só a magnetizar problema para você. Mas quando você começa a observar que esse autoconhecimento ele te faz ter mais clareza em algumas situações, entender que tudo aquilo que você achava que era ruim, na verdade vem como uma experiência para te mostrar algo, e se você canalizar com esse algo, você vai crescer e não vai perder nada, você começa a expandir o teu campo. E é por que é o altruísmo? Porque para dar certo para você, vai dar certo, vai ter que dar certo para todo mundo que você ama. Porque se você quiser algo que vá contra os sistemas que você mesmo criou, você se machuca. Mas na expansão da energia, você não vai contra o sistema, você vai harmonizar os sistemas. Ah, mas aquela pessoa é intolerante. Tá, mas eu sou intolerante. A intolerância dela manifesta o meu lado intolerante, ou eu já tenho curado e trabalhado em mim, então eu consigo contrapontear, vamos dizer assim, se é que existe essa palavra, contrabalancear a intolerância dela com paciência, a intolerância dela com compreensão, a intolerância dela com energia de luz, porque se ela está intolerante, ela está no estado emocional muito negativo, eu não quero isso para minha vida. Então a gente começa a realmente perceber que cada emoção, ela tem uma frequência. Lembra que eu falei para você que o nosso cérebro funciona em frequências? Então quando a gente começa a entender essas frequências e começa a perceber que quanto mais alto for a minha frequência cerebral, ou seja, mais alto o meu estado emocional, mais elevado as minhas emoções, mais eu tenho ideias maravilhosas que me trazem construções maravilhosas que me geram resultados maravilhosos. Porque nesse sentido, você vai ter um trabalho maravilhosamente fora de você a partir do momento que você atingir essa consciência dentro de você. Então aqui você não vai querer mais ficar guardando raiva, você não vai querer mais se vingar de ninguém, você não vai querer ficar com rancor de ninguém. Você aqui já começa a ver que todos os sentimentos são pesos que te atrapalham de ir para onde você quer ir, que é a sua felicidade. Então você começa literalmente a erradicar esses sentimentos. E aí começa um processo de autoconhecimento, um processo terapêutico. Como é que eu perdoo? Como é que eu me desconecto de coisas que eu não quero mais? Como é que eu vou deixando algumas coisas para trás? Como é que eu me liberto de tudo que não é meu para poder manter o que é meu? Porque quando eu estou consciente do que é meu, eu crio algo bom. E eu vou criar algo que me eleve, que me faça transcender, que me faça realmente chegar aonde eu estou querendo chegar. Então, olha que interessante, quando a gente fala de expansão de consciência, de autoconsciência, olha quantos assuntos a gente vem trabalhando aqui, quantas temáticas, de uma certa forma, superficial, mas não menos importante, porque são informações básicas que, se você está buscando autoconhecimento, você tem que refletir. E eu posso dizer para você que, de uma certa forma, a aplicação desse movimento, ela começa a vir com uma reflexão muito importante, com algumas reflexões que você deve fazer em paralelo a toda a construção. A primeira delas é: o que é você?
E repare que aqui eu não coloquei a pergunta quem é você, mas o que é você. Porque, olha só, pense em você um ano atrás. Provavelmente você não é a mesma pessoa hoje. Pense em você daqui a um ano. Provavelmente você não será a mesma pessoa de hoje. Então, o que somos? Somos seres em evolução, somos seres espirituais na vida física, seres físicos que têm uma vida espiritual, somos energia, somos matéria, estamos aqui por um sentido, não estamos. O nosso potencial realmente é a força física ou é a força psíquica? Você precisa pensar sobre isso, você precisa realmente refletir. Se você quer expandir a sua consciência, essa pergunta, de certa forma, filosófica, ela tem que ser um norteador para você. Porque se você não sabe o que você é, obviamente você também não sabe o que você é capaz de fazer. E aí pode acontecer de você estar se vendo por baixo e não saber. Porque qualquer pessoa, ou grande parte, eu vou colocar assim, das pessoas que conquistaram objetivos extraordinários, grandes realizações, grande parte delas, elas tinham a humildade de perceber que todos nós temos isso. E muitas delas acabam se transformando em palestrantes motivacionais, em treinadores, por quê? Porque elas alcançaram um caminho, elas têm um resultado evidente, que dá a elas uma permissão de compartilhar essa energia. Então, eu te trago essa pergunta. O que é você? E você pergunta sobre isso. Me manda uma resposta depois no WhatsApp. Qual a sua visão da vida? E aqui as coisas elas vão se conectando. Por quê? Porque uma coisa leva a outra. Eu tenho que ter uma visão de quem eu sou, para saber como quem eu sou interage nesse contexto que eu chamo vida. A vida é um lugar que você só está aqui, você é só mais um, e é cada um por si, e Deus contra todos, como diz a frase, e você tem que dar o seu melhor, e talvez você vai ter que puxar uns tapetes, e o mundo é cruel. O que é a vida para você? A vida são todos irmãos em evolução, alguns irmãos têm mais evolução, outros têm menos, nós estamos aqui para ser únicos, nada chega para a gente sem ser através de pessoas, então conexões com pessoas são coisas maravilhosas. A vida é algo que está evoluindo, a vida é algo que está indo para o fim. O que você pensa sobre a vida? Então, porque você está atuando nesse. Se a vida fosse uma grande cena, é o palco que você atua. Então você está atuando nesse palco, você tem que entender que peça é essa que está passando aí. Porque senão você, de repente, está passando, sei lá, Flávio do Cis está vestido de Robin Hood. Entendeu? Está jogando no jogo errado, aí não vai entender porque as coisas não dão certo. Então você tem que ter uma noção mais clara do que você é e do campo que você está interagindo. Porque a partir desse momento você vai desenvolvendo questões mais profundas internas, sabendo como que o que você é consegue ter êxito dentro desse campo que você interage. Senão você vai ter que ficar falando, o que aquele lá conseguiu e deu certo? Ah, ele fez isso, então vamos lá fazer. Não, mas estava certo para ele, porque é ele. Entendeu? Não quer dizer que vai dar certo para você. Porque qualquer coisa que você comece no seu coração, que você sinta que aquilo é para você, que te entusiasma, que te deixa forte, vai dar certo. Mas percebe que exige questões mais internas, exige que você tenha um propósito. Relacionamentos é uma outra visão muito importante que nós precisamos abordar aqui. Obviamente eu não tenho como abordar nesta palestra aqui, senão ela ficaria verdadeiramente bem extensiva e 2 horas dava para começar a conversar. Mas a partir do momento que você entende o que você é, ou começa a refletir sobre isso, sobre essa interação, talvez fique claro para você, e principalmente se você já vem buscando autoconhecimento, isso vai ser algo mais tranquilo de te transmitir, que é através dos nossos relacionamentos que nós conhecemos a nós mesmos, né? Grande parte das vezes a gente acredita que os relacionamentos são para que a gente receba algo das pessoas. Mas eu vou deixar uma questão importante aqui para você sobre relacionamentos. Nós não somos, não precisamos de ninguém para ser quem somos, e ao mesmo tempo, sem as pessoas, não somos nada. Então, você imagine isso num exemplo simples, tá? Eu me formo para ser palestrante, eu atuo como palestrante, né? Assim, no sentido de treino, tá? Mas eu não faço palestra. Eu fiz o curso de palestrante, eu estudo para ser palestrante, eu sinto que eu tenho toda a capacidade interna para ser palestrante, mas eu nunca fiz uma palestra. Aí eu te pergunto, eu sou palestrante? Ou ser palestrante é só algo que existe no mundo das ideias? Então, nesse sentido, observe assim, eu não preciso de ninguém para me preparar para ser um palestrante. Mas sem ter pessoas para palestrar, eu não consumo.
Esse é o objetivo das pessoas na nossa vida. Elas não vêm para que você fique esperando que elas sejam o melhor. Elas vêm para que você perceba quem é você perante elas. Porque, nesse sentido, seus papéis são extremamente importantes. Independente do que o seu filho é para você, o importante é qual pai você é. Independente do que a sua esposa seja para você, o importante é qual marido você é. O importante, ou independente de qual os seus pais sejam para você, o importante é qual filho você é. Porque a partir da interação com as pessoas, nós conseguimos perceber aquilo que nós temos de forte e de não tão forte. E no momento em que a gente parar de apontar os defeitos uns dos outros e começar a realmente entender que cada um está aqui para evoluir por si próprio, a gente vai começar a ver coisas muito importantes nas nossas relações. A gente vai enxergar a nossa intolerância, a gente vai enxergar muitas vezes o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa vaidade. A gente vai ver como todos esses sentimentos são eles que impedem a gente de ter relacionamentos muito bons, relacionamentos produtivos. Do contrário do que se acreditava antes, que é o comportamento das pessoas que impedia. Vale lembrar aqui, para fechar esse tema, que existe uma frase que diz assim: quem mais tem dificuldade para amar é quem mais precisa de amor. E aí eu deixo uma pergunta para você. Você tem facilidade ou dificuldade de amar quem tem dificuldade de te dar amor? Pense sobre isso, porque a resposta disso revela você mesmo. Dualidade. A consciência nasce do contraste. Outro tema que dá para fazer uma palestra falando só sobre isso. Porque quando a gente fala sobre dualidade e consciência, aqui é uma coisa bem interessante, porque a gente começa a olhar que na realidade física, nós não conseguimos mensurar as coisas, a não ser que elas tenham contrastes, né? Pense uma coisa, vamos tirar todo o mal do mundo, todo o mal do mundo, tira tudo, ficou só o bem, 100% bem, só bem, uma coisa boa. Pense que sempre foi assim, nunca existiu o outro lado. Então, se só existisse o bem, você nem sabia o que era bem. Porque o bem só existe porque existe o mal. Um é o contraponto do outro. Às vezes você está com alguém e você está ali e parece que está tudo bem. Parece que você está bem conectado com aquela pessoa e, sei lá, está ali. Às vezes você está com ela e está reclamando que você está triste. Aí, sei lá, terminou o relacionamento, a pessoa faleceu, e aí você está lá no caixão, você está naquele dia ali de término de relacionamento, aí sim pensando o quanto aquela pessoa era importante para você. É interessante pensar, né, que muitas vezes, sem separação, não existe união. Esse é um erro aqui, de uma certa forma, olha como tudo se conecta, falando em dualidade, que muitos casais cometem, porque eles acabam se fundindo tanto que se perdem de si mesmos, e aí perdem a noção da importância da união. É importante eu saber que eu sou eu e minha mulher, e às vezes eu tô aqui e ela tá lá, para querer estar junto. Porque se só existiu junto, eu perco referência de como é importante a distância e a presença. Então, muitas vezes, e aqui fica um ponto importante de falar desse tema dualidade, você só vai conseguir perceber aquilo que tem de forte em você com os problemas que se apresentam na tua vida. Porque diferente do que você pode pensar muitas vezes, nenhum problema que se apresenta na tua vida vem porque a vida é difícil. É porque você está aqui para evoluir de uma certa forma. E essas questões, esses problemas que aparecem, são os únicos caminhos reais para que você possa realmente, na solução desses problemas, crescer e transcender a si mesmo. É por isso que não existe nenhum problema que você não possa resolver. Porque os problemas ou as situações, as adversidades, elas só virão para você proporcional ao qual você estiver pronto para resolver. Aí, se você acredita nisso ou não, já são outros 500. Mas que você tem capacidade para resolver qualquer coisa que esteja ao seu redor, você tem, porque foi você que se colocou nessa situação. E nada acontece por acaso na sua vida. Então, olha só que interessante, né? E aí a gente traz um último ponto aqui, que é o trabalho. A câmera retrata por fora, mas o trabalho retrata por dentro. O trabalho, quando a gente começa a olhar realmente ele em um nível mais profundo, numa visão da autoconsciência, o trabalho é doação, né? Eu estou aqui gravando essa palestra, eu estou fazendo um trabalho, mas ao mesmo tempo também eu estou aqui te transmitindo uma informação, te transmitindo aquilo que eu sinto que eu tenho de melhor relacionado a esse tema. Então, qual que é o intuito? É só te transmitir? Não. O intuito é que de repente faça sentido, de repente estou lá no WhatsApp, você manda, Alex, você assistiu a palestra online, cara, muito legal, me fez refletir, muito obrigado. Aí sim eu cumpri o propósito.
Então, eu não posso olhar o meu trabalho aqui simplesmente como, eu vou fazer essa palestra online porque eu quero vender uma outra palestra. Eu também quero vender e tá tudo bem com isso, porque eu fico muito feliz de quando você está nos eventos, eu fico muito feliz do meu negócio girar assim e eu poder continuar fazendo isso cada vez mais. Só que isso é só uma parte do propósito, porque isso é só um caminho para falar, ó, a minha forma de ajudar, de contribuir, o meu trabalho é esse. Então, eu só preciso ter meios para que eu possa continuar fazendo aquilo que eu amo fazer, que eu sei que faz bem para mim e faz bem para as pessoas que estão conectadas. A partir do momento que a gente começar a olhar os ambientes de trabalho como oportunidade de auxílio e doação, a gente vai ter mais envolvimento. Quando a gente tem mais envolvimento, a gente adquire mais habilidade, mais técnica. E quanto mais habilidade, mais técnica você adquire, mais você se potencializa e se valoriza no mercado. Já vou parafrasear o Rick Chester e falar para você, pega essa visão, porque grande parte das pessoas que não estão conseguindo desenvolver suas carreiras profissionalmente é porque elas usam o trabalho como algo frio, que ela vai lá só para ganhar o dinheiro. E ela não entende que muitas vezes até mesmo os problemas de relacionamentos que ela tem ali são movimentos e oportunidades de crescimento, de entender como lidar com o relacionamento dentro do ambiente profissional. Como é que eu consigo, mesmo aquela pessoa que é muito difícil, lidar com ela de uma maneira onde eu consiga anular aquela energia dela e fazer um ambiente positivo? Isso exige autoconhecimento, exige propósito, exige inteligência emocional. E se você sabe o que você quer, você está pronto para lidar com os desafios. Porque aqui eu deixo uma reflexão para você. Uma reflexão bem interessante. Você consegue tudo aquilo que você realmente quer. Para de mentir para você e dizer que você não consegue. Sei que eu quero, mas não consigo, não posso. Olha para a tua vida e para os momentos que você pôs a cabeça que você ia fazer uma coisa, e enquanto você não fez, você não sossegou. E você foi lá e fez. E quando aparecia um problema, você resolvia. E aparecia outro, você resolvia também. E mais um, você resolvia. Então, resgata quem você é. Usa todos esses movimentos que a gente falou aqui nessa palestra. Se ela te fez sentido, assista ela mais algumas vezes. Porque você foi percebendo que a gente foi fazendo um caminho de construção desses temas, desses tópicos, e cada um deles te traz uma pecinha mais importante para que você consiga cada vez mais aprofundar, para você consiga cada vez mais realmente transcender dentro dos seus desafios, entendendo que a vida é como se fosse um certo jogo de videogame. E quanto mais você passar de fase, mais difícil ficam as fases. Mas quando você joga um jogo de videogame, você não reclama porque as fases estão mais difíceis. Você se dedica, porque você acredita que você chega no final. É mais ou menos assim que funciona na vida também. Então, seja lá qual for as situações, as questões que estão acontecendo com você externamente, desconecta disso tudo. Vai para o teu quarto, para o teu momento interno. Se conecta com aquilo que é importante. Os teus sonhos, tua vontade, teus objetivos, aquilo que te traz felicidade, aquilo que te traz prazer, aquilo que te traz tudo de bom que você busca para a tua vida. Se conecta com tudo isso. E a partir desse momento, aí sim, recomeça, fazendo escolhas e novas decisões. Eu verdadeiramente faço votos de que essa palestra online tenha te trazido bons insights, tenha te trazido boas reflexões e tenha, principalmente, feito com que você terminasse esse movimento aqui comigo, se sentindo muito mais forte, muito mais pronto. Porque tá tudo aí. Só sai dessa aceleração mental, conecta com o que você tem de melhor e reajusta o caminho. E tenha paciência, porque as coisas vão fluir. Muito obrigado, um grande abraço, seja sempre muito bem-vindo nos nossos eventos, sejam presenciais, sejam online. Sigam também o Livecast lá no Instagram, que realmente você que busca autoconhecimento vai encontrar sempre informações muito legais, insights bem bacanas, para que você consiga cada vez mais acelerar esse processo de movimento e mudança na sua vida. Um grande abraço e a gente vai se vendo aí nos próximos eventos, nos próximos vídeos.